Capítulo 105 Montanha-lua do céu. Zhao Feng dirigiu-se imediatamente para a área do Lord Guanjun. Coincidentemente, ele recebeu notícias de seus servos que Lord Guanjun queria vê-lo. Salão marcial espiritual, dentro de uma biblioteca. Como vão os testes nesses últimos dias? As expectativas aumentaram aos olhos de Lord Guanjun. Ele viu o potencial de Zhao Feng como um corpo mutável, então seu talento era sempre instável. O mais baixo é corpo semi-espiritual e o mais alto é um corpo espiritual de nível médio. Zhao Feng escondeu a verdade. Corpo espiritual de nível médio. Isso está em torno da média no clã. O Sr. Guanjun não estava cheio de alegria ou desapontamento, pois o talento de um corpo mutável era único e poderia ser muito mais forte do que o que mostrou. Depois de conhecer a resposta, Lord Guanjun repetidamente disse a Zhao Feng para esconder o fato de que ele tinha um corpo mutável, então a situação como a de Beimoi não aconteceria novamente. Faltavam ainda 10 dias para o exame de admissão e a razão pela qual o Sr. Guanjun chamou Zhao Feng foi por duas razões. Primeiro, ele queria dar indicações a Zhao Feng e este último imediatamente executou suas habilidades, como a técnica parede de prata, dedo estelar, movimento invisível da fumaça e o leve passos flutuante para ele ver. Enquanto se apresentava, ele unia suas 4 posições do vento. Lord Guanjun balançou a cabeça e deu algumas sugestões para onde poderia melhorar. Quanto ao desempenho de Zhao Feng, ele estava ainda mais satisfeito em comparação com Beimoi. Zhao Feng treinou cada habilidade para um nível elevado e eles eram ainda mais poderosos quando fundidas com as 4 posições de vento, mesmo Lord Guanjun não foi capaz de encontrar grandes falhas. Muito bom! Suas 4 posições de vento não são apenas uma arte marcial sagrada normal. Lord Guanjun balançou a cabeça em sinal de louvor. Não é uma arte marcial sagrada normal. Zhao Feng estava ligeiramente curioso com o que ele queria dizer. Lord Guanjun explicou: no mundo mortal, há artes marciais básico, baixo, intermediário, avançado e superior, mas estes não são sequer classificados como artes marciais aos olhos dos clãs. Em seus olhos, somente as artes marciais sagradas são dignas e o nível mais baixo é chamado nível mortal. Acima disso está o nível espiritual, então o nível terra e depois o nível céu. No mundo dos clãs, uma arte marcial sagrada era apenas nível mortal e era do mais baixo grau. No meio dessas habilidades, os de níveis terra e céu são habilidades há muito tempo perdidas. Saber tudo isso fez Zhao Feng perceber o quão pouco ele sabia. Ainda há 10 dias até o exame e eu preciso ensinar-lhe o caminho da sobrevivência. Disse Lord Guanjun solenemente. Esta foi a segunda razão pela qual ele o chamou aqui. Zhao Feng imediatamente prestou atenção. Afinal, Lord Guanjun tinha vivido no clã por um tempo e ele sabia a situação no clã. Depois de entrar no clã, seu objetivo é tornar-se um discípulo interno porque os discípulos externos não recebem nenhuma atenção do clã. Às vezes, o clã nem se importa se alguns discípulos externos morrerem. Ouvindo isso, o coração de Zhao Feng ficou frio. O mestre Haiyun não será capaz de te tocar tão facilmente se você se tornar um discípulo interno. Os olhos de Lord Guanjun cintilarão. O primeiro objetivo, tornar-se um discípulo interno. Zhao Feng forjou isso em seu coração. Obviamente,
Para se tornar um discípulo interno você tem que mostrar um bom talento, mas dado a isso, Mestre Haiyun tentará suprimi-lo ou até secretamente matá-lo. Portanto, seu segundo objetivo é ter a proteção de uma pessoa de nível ancião. Neste momento, Mestre Haiyun terá que pensar duas vezes antes de tentar prejudicá-lo. Um sorriso apareceu nos lábios do Lord Guanjun. Segundo objetivo, encontrar forte apoio. Agora Zhao Feng conhecia seus dois objetivos. Depois de explicar tudo o que queria, Lord Guanjun decidiu dar Zhao Feng alguns recursos extras. Da última vez, na Horda das Bestas, 100 pontos foram reduzidos de sua pontuação. Vou dar-lhe 300 pontos para cobrir eles. Lord Guanjun disse sorrindo. 300 pontos de batalha poderiam permitir a Zhao Feng fazer muitas coisas. Esses pontos de batalha poderiam ser trocados por pílulas, remédios e até mesmo um saco de pó de fortalecimento corporal dourado. Zhao Feng imediatamente agradeceu Lord Guanjun, então ele se dirigiu para o Salão do Tesouro para obter recursos de fortalecimento corporal. Ele percebeu que não havia mais pó de fortalecimento corporal dourado, e o saco que ele tomou na última vez foi o último pacote. Desamparadamente, ele teve que trocar seus pontos por alguns recursos de classe inferior que eram semelhantes ao pó de fortalecimento corporal dourado. Desta vez, quase todos os itens de fortalecimento corporal foram esvaziados no Salão do Tesouro. Depois de retornar ao seu quarto, Zhao Feng entrou em meditação isolada e se concentrou na técnica parede de prata. 7 dias depois, sua técnica parede de prata atingiu os estágios finais do 8º nível. Neste momento, seu corpo tinha atingido um nível terrível, ele poderia enfrentar os cultivadores do 9º rank com apenas seu corpo. Minha força deve ser igual ao Beimoia antes dele sair. Pensou Zhao Feng. Ele estava confiante de que quase ninguém era seu adversário na cidade-província de Guanjun. Havia apenas 3 dias até os exames de admissão do clã. Lord Guanjun finalmente chamou seus 3 discípulos, Zhao Feng, Yang Qingshan e Nangongfan. Zhao Feng examinou Nangongfan e Yang Qingshan e descobriu que os dois não tinham aumentado em termos de cultivo, mas a aura que eles lançaram agora era muito mais forte. Mestre, vamos embora agora. Nangongfan perguntou surpreso. Sim. Lord Guanjun explicou imediatamente, a montanha Lua do Céu está a poucos quilômetros de distância daqui e não temos muito tempo. Ouvindo isso, os corações dos discípulos tremiam. Neste dia, os 4 imediatamente usaram suas habilidades de movimento e saíram do palácio de Guanjun. Com sua velocidade, eles podiam correr até 2.000 milhas em um dia, o que era ainda mais rápido do que um cavalo. 1 dia e meio depois, os 4 chegaram a uma montanha. Teng, Teng, Teng. Os 4 saltaram no ar, atingindo 20 metros com cada salto. Esperem. Lord Guanjun parou e olhou para uma montanha coberta de névoa. Sob a luz da lua, um leve brilho frio irradiava da montanha, provocando uma leve pressão. Esta é a montanha Lua do Céu. Zhao Feng e os outros 2 olharam para ele também e ficaram chocados com o que viram. A área próxima da montanha estava cheia de falésias e com algumas delas com quilômetros de comprimento. Um cultivador do 9º rank, obviamente, não poderia atravessar este abismo, mesmo aqueles do reino ascensionado deveriam ter cuidado ao atravessar. Há uma entrada. Lord Guanjun levou seus 3 discípulos.
Depois de correr por dezenas de quilômetros, um caminho apareceu em forma de U e ligava até a montanha Lua do Céu, e na entrada do caminho havia cerca de 100 pessoas. A maioria deles eram jovens com menos de 18 anos que tinham um talento extremamente alto e estavam esperando para entrar. HM. Lord Guanjun, você veio também. Um velho de cabelos cor de arco-íris sinalizou para eles. Atrás do velho havia 3 jovens, 2 rapazes e uma moça. Os 2 rapazes estavam ambos no rank 7 e a moça, que tinha 14 anos, estava no rank 8. Haha, Lord Kangti, há quanto tempo? Lord Guanjun respondeu. Este velho de cabelo arco-íris era Lord Kangti, o Lorde da cidade vizinha, e mantinha a mesma posição que o Lord Guanjun. Os 2 inspecionaram os jovens de pé atrás um do outro. Esta é minha neta, Liu Yuer. Sr. Kangti apresentou a menina atrás dele. Liu Yuer tinha cerca de 14 anos de idade, mas ela estava no rank 8, na qual significava que ela era muito talentosa, e ela venceu Nangongfan e Yang Qingshan quando eles tinham a idade dela. Na entrada, havia 100 jovens que estavam na maior parte no ápice do rank 7. Mesmo os que estavam abaixo do rank 7, eles eram mais jovens, em torno de 12 a 13 anos. Olhando para os jovens que tinham 12 a 13 anos de idade e tinha atingido o rank 6, Zhao Feng não podia deixar de suspirar. Quando ele estava na Vila da Folha Verde, ele era como um sapo no poço. Esses jovens haviam passado por inúmeros testes e desafios e finalmente foram recomendados ao clã Lua Quebrada. Alguns vieram da província de Guanjun como Zhao Feng e companhia, enquanto outros vieram de grandes famílias. Havia também um pequeno número que veio da linhagem real do País da Nuvem. Olha, é a princesa do País da Nuvem, Yun Xiangmeng. Alguns dos jovens disseram em tom baixo. Seguindo os olhares, Zhao Feng viu uma menina em torno de 15 a 16 anos de idade com uma aura extremamente nobre. Seu cultivo tinha atingido o ápice do rank 8 também, o mesmo que Yang Qingshan e Nangongfan. Além dela, havia ainda alguns gênios extremamente talentosos, mas nenhum deles eram comparáveis a Beimoi. Havia alguém do rank 9, mas tinha 17 ou 18 anos de idade, muito mais velho do que Beimoi. Lord Guanjun, qual deles é Beimoi? Lord Kangti lançou um olhar de interesse para os 3. Ouvindo o nome de Beimoi ser levantado, a expressão do Lord Guanjun se tornou muito feia, mas ele não explicou o que tinha acontecido a Beimoi enquanto ele apresentou os 3. Lord Kangti podia ver que dos 3 Zhao Feng era o líder. Sua neta Liu Yuer pareceu um pouco interessada em Zhao Feng, mas ele apenas, casualmente os observou, então não olhou para eles novamente. Sua atitude fez a sobrancelha de Liu Yuer se contrair ligeiramente.